Vamos lá, esse é o tipo de vídeo que vocês me pedem para fazer bastante. Eu tô tentando aqui atender, tô fazendo muito vídeo para mostrar para vocês o processo de escolha e todas as outras coisas para avaliação de uma empresa. Tá indo muito bem e vocês vão adorar esse aqui. Então, 3 ações que estão baratas ali, pelo menos no meu ponto de vista, e que são boas empresas para os iniciantes, porque elas são fáceis de avaliar. Além de ela ser barata, boa para iniciante, ou seja, fácil de avaliar, elas ainda são empresas que pagam bons dividendos. Então, é um tipo de empresa aqui muito raro na bolsa, a gente tem que dar uma pinçada ali, dar uma peneirada, porque quando as empresas são boas assim, mas tem muita complexidade, o iniciante ele tem mais dificuldade de entender por que ele está comprando, né? Então eu vou te ajudar aqui a analisar empresas e mostrando o processo de tomada de decisão, como é que você pode ir colocando isso na sua cabeça, que indicadores você vai procurar, o que significa alguns deles, que é realmente o processo de te educar mesmo para você começar a fazer seus próprios investimentos. Lembrando sempre, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer empresa e você não pode usar como se fosse. Se você investir em empresas simplesmente porque alguém disse que é boa, sem checar essas coisas, a responsabilidade é plenamente sua. Você precisa pesquisar. Você não pode acreditar no que uma pessoa ou outra fala ali, vou sair comprando empresa porque o youtuber tal falou. Isso aqui é um vídeo educativo para você aprender a analisar ali empresas, ver os indicadores. Não serve para você ir comprar empresa. Para comprar empresa você vai ter que estudar e ter o seu processo de tomada de decisão sozinho. Você tem que chegar na conclusão que essa empresa é boa. Não fica seguindo recomendação de um, de outro e se lascando aí no final das contas. Presta atenção no que você está fazendo. Aviso dado, mais um aviso importante. Não é porque eu disse que a empresa é boa que eu tô falando para você comprar ela que ela vai crescer do dia para noite. Ai meu Deus, a empresa vai bombar. O Raul falou que vai bombar. Não falei isso. Eu falei que são empresas boas. E quando eu falo empresas boas, estou falando para o longuíssimo prazo, né? A gente está falando de investimentos para mais de 10 anos. A Bolsa de Valores é um investimento arriscado, onde você está sujeito a perder até 100% do capital investido. Então presta bem atenção, escolha empresas com tranquilidade e entenda que não é porque eu falei que a empresa é boa que a partir de hoje ela vai começar a ficar verdinha para sempre. Eu não tenho poder de previsão e nem você. O mais importante é você escolher uma boa empresa e entender que o mercado vai oscilar. Renda variável varia, até a renda fixa varia, que dirá a renda variável. Banco do Brasil, BBAS3, né? Uma empresa aí fundada por Dom João VI ali no ano de 1808, né? Quando ele veio para cá. Não tem um brasileiro, não existe um brasileiro que não tenha ouvido falar do Banco do Brasil. Por isso ele é uma boa empresa para o investidor pequeno. Todo investidor, todo brasileiro já teve uma conta no banco, sabe como é que funciona o banco, sabe como é que os bancos ganham dinheiro, pelo menos na superfície, vendendo serviço ali, emprestando dinheiro. Você sabe sobre a atividade bancária, né? Então isso é uma coisa muito importante na hora de investir, você entender o negócio. Então se você não consegue entender o que a empresa faz, você não pode ser acionista. Como é que você vai ser dono ali, sócio de uma empresa que você não sabe o que é que ela faz, né? Então o Banco do Brasil não tem esse problema. Raul, quanto à perenidade, como é que a gente fala que é uma perenidade? É uma empresa que vai durar para o longo prazo, então ela está num setor perene, que a gente diz. Perene é um setor que vai durar, né? Um setor que dura por gerações. Então os bancos existem ali no molde que a gente conhece atualmente desde 1406, ali fundados pelos judeus e aquela coisa toda. Ainda bem, belíssima criação aí. Então, desde 1406. Mas falar da palavra banco mesmo e o sistema de juros, essa coisa toda do sistema bancário, ele começa a se desenvolver ali desde a época de Cristo, né? Você já via Cristo ali falando de banqueiros. Em vários momentos você já vê Cristo ali falando de banqueiros, falando de juros e falando desse tipo de sistema. Então, um setor extremamente perene, provavelmente a gente vai morrer todo mundo e os bancos vão continuar existindo e os mesmos bancos no geral, mesmo que eles diminuam de tamanho, mexem uma coisa a outra, os bancos continuam existindo. Então, atualmente o PVP ali, o preço por valor patrimonial do Banco do Brasil, ele está em 0,93, o que significa que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. O que é o patrimônio, né? O patrimônio é tudo aquilo que o banco tem. Então as agências, os computadores, toda aquela coisa que o banco tem, tudo isso é o patrimônio do banco. Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. Significa que se você pegasse as coisas do banco ali e vendessem todas, estaria valendo mais que o banco. O povo está pagando nada pela marca dele, né? Então assim, o povo ignora completamente o funcionamento, os contratos, os clientes. Estão ignorando tudo e estão considerando só o patrimônio dele. Está sendo negociado abaixo do patrimônio. Então você está pagando 93 centavos para cada R$1 ali de patrimônio que o banco tem, né? Você está pagando 0,93 de PVP. É isso que esse indicador quer dizer. Raramente você consegue encontrar uma empresa sendo vendida abaixo do valor patrimonial dela. Lógico que não existe almoço de graça. Por que as pessoas fazem isso? Primeiro, um banco estatal, algumas pessoas não confiam nele ali. Só que o Banco do Brasil é uma instituição que está aí há mais de 200 anos. A gente não está falando de uma coisa que surgiu do
dia para a noite? Então, por conta desse problema, por ele ser estatal, por ter uma redução no lucro dos bancos agora por conta da crise, tudo isso acabou levando ali o Banco do Brasil para uma situação onde ficou muito ruim para ele, chegou a ser cotado até abaixo desse valor. Mas a gente não pode desconsiderar completamente o primeiro banco do Brasil, né? Essa marca não tem valor nenhum, né? Como assim? Que loucura, né? Então o patrimônio do banco é a única coisa que importa, ainda abaixo do patrimônio, então um patrimônio desvalorizado ainda. Uma empresa que é um banco, o índice de Basileia é excelente, então o índice de Basileia que mede ali a qualidade dos bancos, 17,2%, né? Mede a segurança dos bancos, o índice de Basileia acima de 8 já é bom, 17,2%, está muito tranquila a situação do banco com relação à dívida ou o dinheiro que ele tem emprestado e tudo mais, é muito tranquilo. Então o PL, o indicador que mede o preço da ação dividido pelo lucro por ação, está ali em 5,53, ou seja, as pessoas estão pagando 5,53 vezes o lucro do banco, né, apenas nele ali. Então também por esse indicador também você pode ver que em 5 anos você teria seu dinheiro de volta aí mais ou menos, porque o lucro por ação dele, né, ia pagar para você em 5,53 anos esse dinheiro de volta que você investiu. Um número muito bacana. Claro que se esses números continuassem iguais, o lucro continuar igual. Então um indicador também aí muito bom, muito fácil de analisar, né, o preço sobre lucro dele, você pega ali o preço da ação, divide pelo lucro por ação, né, cada ação quanto está dando de lucro, você chega nesse número aí, 5,53. Olha que impressionante, né? Em 5,53 anos ali, você, se o banco continuasse da mesma forma, já teria seu dinheiro de volta. Muito rápido ali o investimento e a recuperação do dinheiro. Fala ter de volta com o lucro do banco, né? O lucro fica lá, não é que você vai receber esse dinheiro, tá, gente? Só para você entender. Então o ROI, que é o Return on Equity, ou seja, quanto que o banco consegue rentabilizar o patrimônio dele, né? Ele tem um patrimônio ali, quantos por cento desse patrimônio ele consegue rentabilizar, né? Então assim, quanto de lucro ele ganha com esse patrimônio? Então tá em 16,8%, muito bom, né? A cada 100 reais ali que o banco tem em patrimônio, ele gera R$16,80, muito bom, mostra que o banco tem uma grande capacidade aí de gerar valor, né? É muito grande. E como o patrimônio dele é extremamente grande, a gente tá falando ali de 102 bilhões, 220 milhões de reais, então assim, absurdo, um patrimônio gigante, esse índice de Basileia maravilhoso aí. Eu não gosto do Banco do Brasil, gente, só que quando a gente fala de uma empresa, você não faz uma avaliação pessoal, eu tô fazendo uma avaliação real aqui e os números do banco não mentem, são bons, então muito acima ali, o Basileia dele dos 8% considerado normais, a cotação dele hoje, ou seja, quanto você pagaria por uma ação, tá R$ 33,16, lembrando sempre, né, esse valor da cotação ali, ele não diz nada, você viu que a gente tem que olhar esses indicadores de preço ali, tudo, porque pega o preço da ação pelo lucro, pega o preço da ação pelo valor patrimonial dele, né? Então a gente nunca pode olhar só a cotação, porque a cotação não significa nada. Essa cotação podia ser 2 mil ali, só que você está falando de 2 mil e o preço pelo valor patrimonial que você estava pagando era 10 centavos. Então podia estar muito barato, né? Então a cotação não diz nada, a cotação é só o preço de uma ação, né? Você não sabe quantas ações ele tem, o patrimônio, etc. Então o preço da cotação não diz nada, tá? Ele ali é mais só na hora de você comprar mesmo para você saber, mas não significa nada. E ele distribui dividendos aí de 5,5%, né? Um banco que distribui muito dividendo, uma coisa muito interessante e tá bem barato aí e é facílio de analisar. Qualquer brasileiro conhece um banco, qualquer brasileiro consegue analisar aí um banco, porque são números muito simples, é muito simples aqui a gente olhar para o número de um banco e entender se é uma boa oportunidade ou não, né? Então, outra empresa aqui muito tranquila também da gente olhar, da gente ver aqui, Energias do Brasil. Então aqui a NBR3, né, a EDP. Então a empresa de energia, ela é sempre muito fácil de analisar. Você usa energia, você sabe como é que funciona, tem a transmissão de energia, tem a geração de energia, sabe como é que funciona, hidrelétrica, tarará. Então você sempre tem que investir em empresas dentro da sua área de competência. Se você não sabe nada sobre a empresa, fica longe dela. É melhor, vai estudar um pouco mais antes de entrar, tá? Então por isso que eu tô falando que essas empresas aqui são boas para iniciantes. Todo iniciante sabe o que é uma empresa de energia. Então a EDP Brasil é uma holding brasileira do setor elétrico ali. Ela detém investimentos no setor de energia, ativos, distribuição, transmissão e comercialização, ou seja, trabalha em todas as áreas da energia, inclusive comercializar energia, distribuir energia, então tudo ali. Então ela trabalha em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Uma das maiores empresas elétricas do Brasil aí, muito interessante. Então as empresas de energia elétrica, além desse fator, né, delas serem extremamente perenes, de novo, lembra disso, que é empresa para o longo prazo, ela dura com tranquilidade, sempre a gente usa energia elétrica, desde ali de Thomas Edison, né? Então a gente vem usando energia elétrica, a gente é totalmente dependente da energia elétrica, e ela ali é considerada um tipo de vaca leiteira. O que é uma vaca leiteira? É uma empresa que sempre paga bons dividendos ali, sempre certinho. Por quê? Porque as pessoas não conseguem parar de usar energia elétrica, né? Então é claro que agora na crise corta um pouco os proventos e tudo, mas eventualmente volta a crescer, volta a se desenvolver, é uma coisa muito tranquila. Então escolher uma boa empresa de energia
energia para investir, é uma tarefa muito fácil. Aí você tem vários indicadores, você tem muitas empresas no setor, você vai comparar ali e vai pegar a melhor, né? Então não tem muita dificuldade. Eu escolhi a EDP porque ela tem 100% de tag along e está listada ali no Novo Mercado. Raul, o que diabos é Novo Mercado? Você sempre inventa com essas palavras. Pelo amor de Deus, é aí que me quebra. Calma que nesse vídeo eu vou explicar. Como eu sei que é para iniciante, estou te preparando aqui. O que é o Novo Mercado? O Novo Mercado fala ali sobre o nível de governança corporativa da empresa, ou seja, o quanto ela é transparente com os acionistas, o quanto ela tem ali um conselho administrativo grande, o quanto as ações estão disponíveis no mercado. Por quê? Porque se o dono ficar ali com a maioria das ações, ele acaba controlando a empresa muito mais fácil, né? Ninguém pode reclamar. E se ele tiver mais acionistas, mais ações disponíveis no mercado, mais gente pode mandar, meter o bedelho ali com base no estatuto da empresa. Então, assim, o Novo Mercado ele dita quantas ações da empresa estão disponíveis. Se a empresa tem ações do tipo ON, PN ou Unit, né? Então só pode ter ações do tipo ON, ações ordinárias com direito a voto, não pode emitir ações PN, que são com direito à preferência só de dividendos. Então tudo isso aí dita se a empresa está no Novo Mercado ou não. Quanto melhor o nível de governança, então tem 3, 2 e 1. Quanto mais alto, né? 1 é o melhor nível, 3 é o pior nível, 2 é um pouquinho ruim e por aí vai. Então uma empresa ali no Novo Mercado é muito bom, muito interessante. Então outra coisa muito importante que as empresas do Novo Mercado tem é o direito de tag along. Agora aqui você já ficou, cara, mas você não cansa de inventar essas palavras. Não foi eu que inventei, gente, eu juro pra vocês. Mas é uma coisa muito simples, você nunca mais vai esquecer. O que é o tag along? Vamos supor ali que você comprou uma empresa por R$10 a ação. A empresa foi crescendo, se desenvolvendo, você tem ela ali há muito tempo, né? 10 anos. Quando chega a hora, um controlador ali, ele está ali controlando a empresa, que é o acionista majoritário, e ele recebe uma proposta, fala, olha, você quer me vender essa empresa aí? O acionista majoritário, não você, né? Você é pequenininho demais. Então o cara chega ali para ele e fala, você quer me vender aí esses 51% que você tem para eu controlar essa empresa aqui? Aí o acionista majoritário vê aquela bolada de dinheiro e fala, porra, claro, R$100 por ação, então a gente vai te pagar aí. O tag along é o direito de você vender pelo mesmo preço, porque senão o que acontece? O acionista vai lá e fala, não, eu vou vender minhas ações para você aí. Outra empresa vai começar a controlar essa empresa. Será que as coisas vão dar tão certo quanto estava dando até aqui? A gente não sabe. E aí nesse ponto a B3 criou esse mecanismo aí, que é o tag along, né? Então, que é o direito que você teria de vender pelo mesmo preço. O tag along ele é medido em porcentagem. Então, se a empresa tem 100% de tag along, você receberia o mesmo R$100 que o controlador recebeu. E a empresa é obrigada a comprar suas ações também, de todo mundo que quiser vender. Então, a empresa é obrigada a comprar a sua. Se não tem tag along, se tem tag along de 80%, se ele recebeu 100, você recebe 80. Entendeu a sacada? Por que o tag along é importante? Você vai receber só 80% do valor. Se não tem tag along nenhum, ela nem é obrigada a te fazer proposta. Ela compra a ação, leva a empresa do majoritário e você fica aí, ó, chupando o seu dedão e perdeu, né? Então, sem tag along não dá para investir, gente, porque senão você corre o risco aí de investir numa empresa excelente, passam-se os anos, o controlador vende, a empresa se torna uma porcaria e você nem o direito de sair da empresa teve, né? Porque como é que você não vai ter o direito de vender se o cara vendeu a ação dele? Se o próprio controlador tá vendendo, por que você não venderia, né? Então, chega no momento aí que esse direito é muito necessário, muita gente subestima e não entende o tag along. Então, por isso que eu peguei aqui uma empresa de energia que tem 100% de tag along. A maior parte das empresas de energia não tem 100% de tag along, não estão listadas no Novo Mercado, é bem complicado, tá? Então, invista em empresas com tag along mínimo 80%, tá? Então, alguns números simples aí que fazem da ENBR uma empresa boa. Primeira coisa, governança, muito boa. Então, a maior parte das empresas do setor de energia elétrica, ela tem dívidas muito grandes, então ali ela é muito endividada. Por quê? Porque como ela tem uma receita previsível, do mesmo jeito que ela tem a vaca leiteira ali, que ela tá sempre gerando lucro, ela tem uma receita previsível. Isso significa que é muito mais fácil para ela pegar empréstimo, né? Se você ganha ali R$100 mil todo mês, todo mundo quer te emprestar dinheiro. E da mesma forma acontece com as empresas. Como elas ganham dinheiro sempre, elas vão aumentando a dívida delas. Nem sempre isso é ruim, porque um certo nível de dívida é bom para a empresa, porque você paga menos imposto ali, porque com um certo nível de endividamento, porque abaixa o lucro, né? A dívida abaixa o lucro, paga menos imposto. Então, com um certo nível de endividamento, você cresce mais rápido, mas a dívida muito grande é perigosa, porque deixa a empresa mais frágil. É uma crise forte, ela não tem dinheiro, igual você está endividado, vem uma crise, você quebra, né? E a mesma coisa pode acontecer com a empresa. Então, a dívida tem que ficar dentro do nível legal ali. Então a dívida líquida dela é de 5.993.910 mil. Aí você fala, você tá de brincadeira comigo. Você fala que a empresa tem pouca dívida e me vem com 5 bilhões na minha orelha, eu não consigo aguentar você mais não. Mas aí calma. Então é o seguinte, a dívida dela é de 0,91 vezes só o patrimônio dela. Então não chega nem a 100. Na maioria das empresas passa de 100 essa dívida aqui, nas elétricas principalmente. Então passa ali 4 vezes o patrimônio da empresa. Então é uma dívida relativamente controlada. 0,91, coisa tranquila, é bom ficar atento, mas está controlada.
bolada. Então o lucro líquido dela foi de 1.313.260 milhões, né? Recentemente aí, nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos, o crescimento da receita dela, né, quanto que ela vende ali e tudo, tá crescendo e cresceu 13,3%, empresa elétrica em amplo crescimento, né? Então o PL que vocês já aprenderam ali, o preço sobre o lucro dela, né? Quantas vezes o mercado tá pagando o lucro dela, tá em 8,16. Não é muito caro, né? Tá ali relativamente tranquilo. 8 vezes, tá tranquilo. O ROI dela é 14,1%, né? Então, também uma coisa relativamente tranquila. 8 anos ali você esperaria para pegar o seu reinvestimento ali com lucro por ação, um ROI de 14,1%, retorno sobre patrimônio de 14%, muito bacana, né? Então, aí muito interessante. Uma ação dela hoje, você sabe que esse número não diz nada, tá custando R$17,65 e não é aquela coisa muito cara, R$17 tá um preço ok, mas você pode comprar no mercado fracionário, comprar umazinha só, 10zinha, R$170, tranquila. Observa que esse número, né, não diz nada, lembra sempre quantas vezes está pagando pelo patrimônio, a coisa toda. Então o preço por valor patrimonial dela tá 1,15 vezes. Tranquilo, né? Pouca coisa acima do valor patrimonial, tá pagando ali 15 centavos em cada ação pela marca, pela coisa toda. Tá tranquilo. Então o PVP de alguns setores podem ser bem distantes desse número, tá? Você viu aqui que todas as empresas aqui tá com PVP baixo, porque eu falei que ia ser empresas baratas. Mas tem empresa ali com PVP de 144 vezes. Isso é ruim, Raul? Depende do setor. É porque como o setor de energia elétrica tem muitas propriedades, né? Você acaba vendo ali uma empresa que às vezes ela tá negociada próximo do valor patrimonial, porque ela tem muito patrimônio. Agora quando você pega ali, por exemplo, empresa de tecnologia, é diferente. Por exemplo, o investidor sardinha. Eu lucro aqui uma grana, né? Faço um dinheirão da porra. Só que aqui eu tenho uma câmera, os negócios aqui não deve dar 20 mil reais a estrutura disso aqui. Que é o que às vezes eu consigo rentabilizar com o canal muito rápido, em muito menos de um mês, né? Eu consigo fazer esse dinheiro aqui. Então o meu preço por valor patrimonial, se eu fosse vender a empresa para vocês, teria que ser muito mais alto. Aí o dividend yield dela teve uma quedinha agora, por conta da crise e tudo mais, tá 3,3%. Então, outra coisa aqui, cara, esse vídeo tá bravo. Fala sério, ensinei tudo, expliquei tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E outra coisa, se você ainda não conhece meu Instagram, @o_raul_sena, eu tô fazendo um vídeo lá por dia, quadro novo, reflexões, faço ali pensando, mostra a tomada de decisão, quadro legal, dá uma olhada lá, @o_raul_sena, não perde, tô fazendo aqui também uns sorteios pra galera que comenta, tem legal, dá uma olhada lá que tá bom. Então a Mali, Leve 3, então a Mali é um caso especial aí, controlada pelo grupo alemão Mali mesmo, né, uma empresa muito bem tocada, trabalha com os materiais mais modernos aí no setor dela, ela é uma empresa de autopeças, brasileira ama carro ali, né, então ela produz algumas peças ali, já produziu peças para Fórmula 1, ela vende tanto direto para as montadoras, por isso que talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas ela também vende para o cliente final, reposição de peças e tudo. Cara, empresa de extrema qualidade, fabricante de peças, todo brasileiro consegue entender, investe muito em ter pesquisa, tecnologia, inovação, empresa extremamente forte e simples da gente avaliar aqui, né? Então a empresa tem dividendos muito bons também, para quem gosta ali de dividendos, e ela tá relativamente, eu chamei aqui de barata, eu não sei se eu diria que ela está muito barata não, mas está barata, pelo menos no meu ponto de vista. Então você olha aqui, uma ação dela hoje está R$18,97, que você já sabe que não significa nada. O PL dela, então o tempo que você demoraria para receber seu dinheiro de volta, está em 11,24 anos ali, né? Não tá ruim, tá bom. Então o crescimento dela nos últimos 5 anos, 2,1%, você fala, nossa, mas cresceu pouco. Só que crescer, depois que você já é muito gigante, 2,1%, é muita coisa, né? O ROI dela é 16,2%, ela consegue gerar ali R$16,20 para cada R$100 ali, né, que ela tem em patrimônio. Coisa interessantíssima, né? Margem líquida, 8,6%, margem líquida bacana para uma empresa desse setor. Lucro líquido, R$216.485.000, porra, maravilhoso. PVP, 1,82, e aqui vem aquela alegria, o dividend yield agora também deu uma caída por conta da crise, mas 3,4%. Empresaça, empresas muito boas, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona. Então agora eu quero que você me conta aqui, quais foram as 3 primeiras empresas que você investiu? Será que você investiu bem? Me conta aí, tá? Que aí eu quero ver aí o comentário de vocês. Então um beijão.